Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui para realizarmos mais uma live com o tema Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje o nosso tema é LGPD nas relações de trabalho. E para abordar esse assunto junto comigo, eu vou chamar aqui a professora Ana. Só um pouquinho aqui, gente, até conectar. Acho que deu alguma questão aqui com a conexão da professora Ana, que ela não está conseguindo acessar a live. Já vamos começar, gente. Não deu certo, vamos tentar puxar de novo. Aí, oi, prof! Boa Deu certo tarde, agora? tudo bom? Funcionou? Eu não Tudo consegui, certo. mas tá tudo certo? Não deu, tá ótimo, a tua imagem tá ok. Foi só ali realmente para te chamar, mas agora tá tudo certo. Maravilha, então. Ana, primeiramente eu gostaria de te agradecer por você ter aceito o convite, por topar vir aqui dividir conhecimento. Acho que isso é muito importante. E antes da gente começar a falar propriamente sobre o tema que a gente escolheu para hoje, eu queria que você falasse para o nosso público um pouquinho sobre você, sobre os teus projetos profissionais atualmente. Claro. Boa tarde, professora Bianca. Em seu nome eu saúdo e cumprimento a todos que nos acompanham. Meu nome é Ana Paula de Oliveira, como você já muito bem apresentou. Eu sou advogada, sou especialista em Direito e Processo Civil pela Curitiba, sou mestrando em Direito na área de Poder, Estado e Jurisdição pela Uninter. Eu sou membro do Comitê Brasileiro de Compliance, sou membro de algumas comissões da OAB Paraná, onde eu tive o prazer de conhecer. Eu sou vice-presidente do Instituto de Defesa da Mulher do Mercado de Trabalho. E, enfim, além de uma inusitada estudante também da LGPD, eu cresci dentro de um escritório trabalhista. Então, eu queria fico muito feliz pelo seu convite. Obrigada mais uma vez. Você sabe que eu admiro o seu trabalho, você sabe que eu admiro a sua pessoa. E dessa vez nós estamos trabalhando juntas. Já tive também esse prazer, mas é uma alegria para mim vir aqui, não só compartilhar conteúdo, mas também aprender um pouquinho mais com você, com quem nos acompanha. Então, eu só tenho que te agradecer mais uma vez por esse convite. Obrigada. Obrigada, prof. Obrigada mesmo, eu também te admiro muito. Prof, para a gente começar o nosso tema, que é tão polêmico, porque assim, nós estamos no início da caminhada, ainda temos várias dúvidas, mas super polêmico, direto para as perguntas eu preciso me adequar, mas eu tenho que também pensar em adequar o processo seletivo Claro. na minha empresa? Como que funciona? Veja, professora, essa pergunta ela já começa muito interessante, né? Essa pergunta ela já é importante, já para a gente afastar um pouquinho aquela ideia de que dados pessoais são tratados pelas empresas, eles dizem respeito somente aos clientes, né? Então, eu vejo que essa dúvida surge para mim diuturnamente no escritório, não, porque os meus clientes, não, para! Antes de a gente começar a pensar nos clientes em si, claro que eles também têm que ter o cuidado, eles também merecem todo o respaldo, enfim, mas a gente tem que pensar também nos nossos colaboradores, né? Então a questão começa de dentro. Isso já começa, como a professora muito bem disse, no momento da entrevista, onde costuma se colher nome, RG, CPF, telefone, e-mail, enfim, um
bocado de dados, então ele começa aí, né? E o que a gente precisa entender nisso tudo? A gente precisa compreender que o candidato, ele deve ser informado primeiro, antes de qualquer coisa, sobre quais são os propósitos específicos dessa coleta. Ou seja, ele vai servir só para fins de recrutamento, então você vai ser escolhido, você não vai ser escolhido, e depois que dados vão ser escolhidos, então o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com esses dados? O marketing da sua empresa, ele vai se utilizar como que funciona, né? E para isso, o candidato ele precisa saber o que o empregador vai fazer com esses dados, por quanto tempo a empresa vai se utilizar esses dados, como que ela vai armazenar, como que ela vai cuidar desses dados, né? E para isso, é fundamental que o candidato ele consista, ou seja, que ele expresse o sentimento de oferecer os seus dados para a empresa, permitindo a utilização ou não desse armazenamento, né? E sempre, tá? Já aqui você não me perguntou, mas eu já vou me exceder um pouquinho, tá? Dizendo que sem esse consentimento, a empresa ela deve já incluir essas informações do candidato que eventualmente não foi contratado. Ou, por outro lado, digamos que seja do interesse da empresa, ela manter esse currículo para no futuro ela efetivar essa contratação, né? Ela vai abrir um processo seletivo lá para frente, então, para já não perder todas essas pessoas que se candidataram, eventualmente é um funcionário, enfim, um potencial funcionário interessante, ela precisa do consentimento dessa pessoa, desse candidato, para esse fim. E por aqui eu faço mais uma vez, que a gente não pode esquecer só, isso também já veio como dúvida para mim, de que dados não são só aqueles que ficam armazenados de forma digital na empresa, né? Então a gente fala, proteção de dados, por que tecnologia, porque onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar no nuvem, no meu computador, como é que funciona? Cara, antes de mais nada, vocês precisam lembrar, isso eu falo para quem nos assiste, a professora já está mais que cansada de saber que os currículos, os dados que vêm impressos, eles também são dados. Então, assim, não quero esse candidato, ele não serviu aqui, sei lá, por motivo de preocupador da minha empresa, e eu vou descartar, porque no futuro também não quero. Cara, não descarte em qualquer lugar, porque esses dados, eles podem ficar disponíveis para outras pessoas. Eu vou colocar aqui numa caixinha e vou descartar no... Sabe? Então, tenha esse cuidado, que dado não é só o dado que você armazena virtualmente. Então, é isso que eu tenho para trazer cuidado. Já o pré-contrato também é abraçado pela LGPD. Sim, e até essa questão do processo seletivo em si, eu acho que traz essa questão de uma mudança de pensamento mesmo, de como a empresa ela tem que mudar a questão da gestão dela sobre as informações. Ela pensar que se ela vai querer utilizar essas informações posteriormente, por quanto tempo? E já informar isso, né? Segundo lá o princípio, então, da transparência com esse candidato. Olha, você tem interesse, né, em estar aí concorrendo a outras vagas se você não passar nesse processo seletivo? E digamos que é um grupo econômico, você quer participar, você quer ser chamado, né, para outros processos seletivos apenas dessa empresa ou de todo o grupo econômico? Você dá essa possibilidade, né, de um consentimento granular para o teu candidato. Eu acho que tudo isso é muito importante para a empresa, que demonstra que ela está atualizada, ela demonstra um diferencial realmente na atuação e trazendo uma transparência, trazendo uma relação de confiança, de segurança com aquele candidato. Pode ser que ele se torne empregado daquela empresa, pode ser que não. Mas mesmo assim, a questão que ele vai ter ali com relação ao visual daquela empresa e com relação ao que ela transparece mesmo para o público vai ser mais positivo. Claro, então, da seguinte forma, né? Se ela não cuida bem do seu próprio funcionário, o que ela vai fazer eventualmente com o seu cliente? Né? Então já começa por aí. Sim, eu acho isso muito relevante e como você falou, prof, essa questão do consentimento, de parar para pensar como que esse currículo ele está chegando para mim. Igual você falou, a LGPD não se aplica apenas para o meio virtual, se aplica também para o meio físico. Então, assim, se você quer às vezes ter um controle maior na tua empresa sobre a chegada de currículos, às vezes limitar, né? Que esses currículos vão ser recebidos apenas pelo portal, para que daí você tenha um controle sobre o descarte também. Quem que vai ter acesso a isso, né? Com certeza.
Isso, então eu acho que é toda uma construção. E como você ainda, né, da área do compliance, eu acho que está tudo correlacionado. Claro, com certeza, com certeza. Uma outra dúvida que o pessoal sempre me traz, agora ainda que a LGPD entrou em vigor, propriamente dito, vieram todas as dúvidas, né? À tona. E uma principal que o pessoal do setor do RH sempre pergunta é: tá, mas daquelas 10 hipóteses previstas na lei, qual vai ser então a hipótese para o contrato de trabalho? Qual é a ideal? Olha, eu vou começar assim, em primeiro lugar, trazendo o seguinte questionamento. A gente tem que pensar no seguinte: o que é LGPD, antes de mais nada, ela tem a ver com essas relações de trabalho, né? E você tem que concordar comigo que qualquer trabalhador fornece uma infinidade de dados, inclusive sensíveis para a empresa, né? Desde sempre, isso sempre aconteceu, vamos ver como que isso caminha agora com a LGPD, mas isso é um fato, né? O empregado, ele fornece todos os possíveis dados ao seu empregador, né? E essa relação, pelo menos ao meu entendimento, ela é muitas vezes minimizada, com aquela visão de que todo dado fornecido para fins trabalhistas, né, ele vem de um exercício legal. E não vem, ele não é obrigado necessariamente a prestar todas as informações da sua vida pessoal para a pessoa que o contrata, né? Vejam, os dados sensíveis, eles tratam basicamente de origem racial, preferência política, orientação religiosa, orientação sexual. Será que a gente precisa mesmo de todos esses dados na hora de contratar alguém? Veja, professora, eu não sei você, mas por que nós, mulheres, na hora lá da entrevista, nós temos que responder: ah, eu tenho filhos. Não, se você tem filhos, você é casada, você... Eu já passei por isso e não foi uma só vez, entende? Eu me sentia constrangida, mas não entendi de fato o problema daquilo, pelo menos no começo. Então, eu tinha saído da faculdade, me perguntava essas coisas, eu ficava um pouco deslocada, mas sempre eu podia. Não tenho filho, mas pretendo ter, daqui quanto tempo? Ah, daqui tanto tempo, enfim, né? Os cadastros de currículo, eles exigem uma foto, a cor da pele, todo tipo de cabelo. Isso vai ser utilizado em que sentido? Como? Quando? Por quê? Por que você precisa de todos esses dados? Então, eu coloco ali uma pirâmide, ali, o princípio da necessidade como um da LGPD, né? Diz que a coleta de dados serve de forma restritiva, né? Ou seja, prezando por aquela coleta mínima de dados, que sejam realmente efetivas e necessárias para atender aquela finalidade pretendida da empresa, né? Então, aqui, eu respondo sua pergunta já com outra pergunta para a empresa. Por que você precisa desses dados? Então, eu acho que isso já responde de uma forma bem ampla o seu questionamento. Eu acho que isso traz, pelo menos do meu ponto de vista, um ponto bem sensível ao principal ponto da lei. Sim. Eu acho assim, essa questão de você realmente mudar o pensamento do empresário quanto às ações dele. Essa questão do princípio da necessidade, do princípio da minimização, de você só coletar o que de fato for necessário para aquele momento, eu acho isso sensacional. Por quê? Porque você vai pegar apenas o que você realmente precisa, igual você falou. Eu acho que a grande maioria das mulheres, quando vai fazer um processo seletivo, passa por essa situação tão constrangedora na entrevista, Sim. que é você ter que explicar qual que é o tipo de relacionamento que você tem naquele momento, se você tem filhos, se você deseja ter, quanto tempo, inclusive é perguntado, né? É super comum isso, em quanto tempo você quer ter filhos? E eu posso ainda comentar aqui com você que eu já recebi vários questionamentos assim sobre o horário que eu iria trabalhar, se o meu marido estaria de acordo com o horário que eu iria trabalhar. Então, assim, eu acho que isso realmente a gente precisa trazer esse avanço, trazer essa transformação. Quando a gente está fazendo um processo seletivo, você não precisa dessa informação. Eu estava conversando com outro colega e ele realmente falou: olha, eu acho que a empresa ela tem que perguntar se você tem filhos, se você é casado, depois que você já passou no processo seletivo, e ela vai então te oferecer quais são os benefícios da empresa. Olha, a gente tem aqui o benefício do plano de saúde.
Se você tiver marido, se você tiver uma união estável, tem filhos, teus filhos, teu marido vão poder, então, usufruir disso daqui junto com você. Esse é o momento. Por Claro, ela quê? Porque vai te alocar na empresa, né? Ela vai te excluir. isso, você já entrou, você já faz parte daquele grupo e agora ela vai te oferecer os benefícios. Olha, o que que nós temos aqui ainda para favorecer você, para te ajudar como nosso funcionário? Então, aí já é um outro aspecto, já muda a coisa. Então, assim, é a gente trazer essa nova perspectiva. E sobre, prof, eu queria ouvir de você, assim, sobre as 10 hipóteses, né, legais lá que a gente tem. Eu, pelo menos a meu ver, eu consigo enxergar que num contrato de trabalho a gente poderá ter a aplicação de até 3 hipóteses, em regra geral. Até 4, dependendo do caso. Mas, assim, com relação ao contrato de trabalho, eu queria ver se você concorda, se não, porque aqui a gente está para discutir mesmo. Claro. Então, assim, pelo menos eu enxergo que no contrato de trabalho, grande parte daquela documentação básica é por causa de obrigação legal, que você vai pegar aqueles documentos. Como, por exemplo, a própria carteira de trabalho, quando você faz o registro, você está fazendo o registro com base numa obrigação legal. Agora, quando você, por exemplo, vai querer disponibilizar uma informação daquele funcionário, com a foto dele, com o nome dele lá no mural de aniversariantes, eu acredito que aí teria que entrar a questão de um consentimento dele, de você estar divulgando aquela informação. Porque você teria que perguntar, não tem a ver com o contrato de trabalho. Eu vejo dessa forma. E além disso, tem algumas coisas específicas que aí sim estão correlacionadas com a execução de um contrato. Como, por exemplo, você fechou o contrato de trabalho com a empresa, mas naquela empresa específica, você precisa utilizar para a sua identificação o crachá com o seu nome e com a foto. Esse crachá, ele faz parte, então, da execução do contrato. Eu vejo, pelo menos. Queria ouvir a tua opinião. O que que você acha? Então, eu concordo com a professora, muito embora eu não veja ali só você, a exposição, enfim, da sua foto e da sua data de aniversário, com uma, enfim, como um dado sensível por si só. Mas eu concordo com a professora. Sim, qualquer coisa que vá além do contrato, que vá mexer com os dados das pessoas, com sentimento, sempre evita-se problemas e, enfim. Mas eu já vi casos até mais esdrúxulos, sabe? Enfim, até em casos de represália, que o empregador tentaria afastar o empregado, forçando ele a pedir a demissão. Coloca lá, funcionário do mês, tal, se relaciona fulaninho. Entende? Uma questão de, enfim, de sexualidade. Já, sabe? Eu acho que isso daí já foge, enfim, de qualquer padrão de consentimento e tudo mais, mas a gente fala assim de forma muito sintética, porque o nome, o dado, a ID e tudo mais, eu concordo com a professora, sim, dentro dos limites do consentimento, sempre. Então, qualquer coisa. Vai colocar uma foto, consentimento. Vai colocar no site, consentimento. Se o empregado sair da empresa depois, pior ainda. Então, aquele consentimento, eu excluiria, mas às vezes isso não é possível, né? Então, prevê já isso em contrato, se possível for. Tudo que você puder prever, eu vou usar uma foto, enfim, uma que eu vou para uma campanha de marketing, eu vou usar um dado tal. Preveja anteriormente em contrato. Se não for possível, sem consentimento, faz ali um contrato escrito que eu vou frisar isso daqui, que seja feito de forma expressa, porque eu já recebi dúvidas assim, mas ele disse que podia, disse que não tinha problema nenhum, então eu não coloquei. Mas, cara, na hora que tá tudo bem, tá tudo certo, funcionário da empresa, tá recebendo, tem uma bonificação, beleza, mas depois pode dar problema. Então, sim, eu concordo com a professora, sempre consentimento. Existem os dados que a gente tem que fornecer e não tem como a gente sempre disse, então, você vai fazer uma regressão na carteira, você precisa colocar aquilo ali. Você faltou, você precisa apresentar um atestado médico. Acho que são os pontos mais sensíveis. Você vai bater o ponto, dado sensível, digital, biométrica, eu acho que esse tipo de coisa nem sempre a gente consegue exigir um consentimento, porque como você, empregador, vai falar para o seu empregado, você quer bater o ponto ali de forma digital? Então, acho que cada caso tem que ser analisado no caso concreto, né? Eu acho que existem dados que a gente sempre exige, que fogem do padrão. Carteira de trabalho, por exemplo, ele sabe que ele tem que fornecer.
Mas a questão biométrica, eu acho que é o melhor exemplo disso. Né? Então, tem dados que ele pode consentir, tem dados que não. Preferencialmente, que sempre tenha isso a termo. Nem que seja no momento da contratação. Nós utilizamos do ponto tal, a gente tem sistema de vigilância com câmera e tal, e tal, e tal, eu já vi. Enfim, já vi esses reflexos da gente que não tem ainda, né? Não estamos muito maduros, estamos começando a nos desenvolver, mas eu já vi em casos de outros países em que tiveram esse problema, então, na câmera. Já tem ponto, com a digital biométrica, elevador. Então, eu concordo com a professora, só cuidado com essas questões em que você não consegue realmente aceitar um não. Como a questão de ficar um ponto, ou, enfim, um cadastro para entrar no elevador de empresa. Prof, eu ia só te falar que está travando um pouquinho o teu vídeo. Eu não sei se é o local ou se é a tua internet. Ela travou um pouco, cortou a tua fala final. Eu não sei agora. Agora você voltou, mas tinha dado uma travadinha. Fechar ali, caso a gente tenha perdido alguma coisa, tá? Então, só sintetizando a minha resposta, dizendo que eu concordo com a professora, sim, a gente precisa do consentimento sempre, se não for possível colocar esse contrato antes, que seja depois com um termo expresso, assinado, direitinho ali, para a gente não ter problema, mas existem casos em que a gente não consegue ouvir um não do trabalhador, que seria o caso ali do cartão ponto, ou quando a gente tem que fazer um cadastro para subir na empresa, passar pelo elevador, na portaria e tudo mais, então a gente tem que cuidar só para não taxar. Sempre tem que ser expresso, sempre tem que ser consentido, sempre, porque às vezes, numa situação ou outra, a gente vai se deparar com essas situações em que a gente não pode ouvir o não. Porque a gente não tem outra forma de fazer o controle da jornada ou alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, no geral, eu concordo com a professora, perfeito, é isso mesmo. Até com relação a essa questão do controle da jornada, eu particularmente acho que daria para, pelo menos quanto à biometria para bater o ponto, não para a entrada no local, que daí já é uma outra discussão, né, para entrar na empresa. Mas eu acho que assim, para bater o ponto, como é uma obrigação legal, você como empregador, você ter esse controle do ponto, e a biometria já foi comprovado que é um dos métodos mais eficazes, né, contra a fraude, tudo isso. Então, eu acho que talvez daria para tentar enquadrar lá no artigo 11, que possibilita para que seja ali garantido a questão de você evitar fraudes, né? Então, poderia utilizar esse dado sensível. A empresa, eu acho que ela poderia se basear pelo menos nessa questão do ponto. Agora, com relação à entrada do funcionário, aí já é uma outra questão, vai ter que ver caso a caso mesmo. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Não, e um outro questionamento, assim, porque sempre surge com relação também às empresas, né, e aos direitos que os empregados vão ter, né, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria só que a prof discorresse um pouco aqui para nós, explicasse que, assim, por mais que a NPD, ela vai cuidar, então, dessa parte de sanções administrativas, isso não impede que a LGPD seja, então, aplicada em processos judiciais, porque essa lei ela pode ser aplicada. Então, eu gostaria que a prof falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de aplicação da LGPD na seara trabalhista. Veja, é engraçado porque eu recebi, a primeira vez que eu recebi essa pergunta, eu fiquei um pouco confusa. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade. Não, mas e agora? Quem vai cuidar disso? Porque a LGPD, ela não dispõe, assim como a GDPR, a legislação europeia, de um capítulo específico voltado para os funcionários. Enfim, parece uma relação de empresa e funcionários, né? Veja, a GDPR, ela já considera o funcionário como insuficiente. Então, ela já coloca ali um pouco em xeque esse limite do consentimento dele, né? Ah, mas a empresa pediu, ele acredita que ele tenha sempre que dispor. Então, ela já traz isso de forma taxativa. A nossa lei não traz. Mas, lógico, isso não impede. Não impede que seja discutido na justiça, tem que estar no processo, enfim. Então, eu vou tentar organizar o pensamento trazendo o seguinte. As relações que envolvem relação de emprego, relação de empresa-funcionário, e eu digo qualquer tipo de vínculo trabalhista, tá? Terceirizados, funcionários diretos da empresa, mas justiça do trabalho.
Ah, mas a empresa vazou o meu dado e eu acho que eu devo receber uma indenização moral por conta disso. Aonde eu vou discutir? Eu vou para a justiça comum? Não. Você vai para a justiça do trabalho. Independente do tipo de vínculo. Se você é empregado, seja terceirizado, seja o que for, justiça do trabalho sempre. É possível se discutir, a LGPD não traz isso de forma expressa, mas justiça do trabalho. Envolveu a empresa, envolveu o trabalhador, justiça do trabalho. E aí, adiantando um pouquinho, também me fizeram uma outra pergunta, um outro problema que a gente vai enfrentar. Quem dentro do trabalho tem competência técnica, e, enfim, e até mesmo, perdão. Prof, você travou de novo. Cortou você. Cortou teu vídeo. Se puder só voltar no outro questionamento que você ia falar, ele cortou daí. Tá complicado. O engraçado é que eu olhando para minha internet aqui, a princípio ela tá perfeita, talvez seja o Instagram. Mas, enfim. Às vezes dá, prof. Não se preocupa, não. É só você parou no questionamento, daí cortou você. Veja. Ah, vazaram os meus dados. Eu trabalhava numa empresa, ou eu trabalho numa empresa, ou estou entrando numa empresa, fiz o processo seletivo e meus dados vazaram. E eu acho que eu mereço uma indenização moral por conta disso. Aonde que eu vou? O que eu procuro? Toda vez que envolver uma relação de empresa-funcionário que tem um vínculo trabalhista, independente de qual for, tá? Pode ser um terceirizado, pode ser, enfim, independente do vínculo trabalhista que se esteja, Justiça do Trabalho. E aí eu entrei em outro questionamento que me fizeram esses dias, eu peço até ajuda da professora para me ajudar a solucionar isso. Quem dentro da Justiça do Trabalho tem, hoje, competência técnica para julgar esses casos de LGPD? Será que vão ser criadas varas especializadas para tratar da Lei Geral de Proteção de Dados dentro da Justiça Trabalhista? Será que toda e qualquer vara vai poder trabalhar com isso? Enfim, eu recebi esse questionamento de um aluno meu e eu fiquei na dúvida. Até gostaria de saber se a professora tem uma opinião formada sobre isso, porque me interessa em saber. Então, prof, assim, eu acho que essa é uma dúvida de todos nós profissionais, né? Até eu não sei se você viu que, pelo menos para a seara criminal, eles estão fazendo um novo projeto de ter uma LGPD criminal. Então, assim, eu acho que na área civil, eu acho que vai acabar aí seguindo o exemplo do TJ de São Paulo, que já está disponibilizando lá a possibilidade de quando você vai ajuizar a ação. Então, eu acredito que daí eles vão acabar fazendo uma vara especializada, né? Ou então ter pelo menos um juiz lá que é especializado para isso, já que eles fizeram esse setorial, né? Que vai ser destinado, então, ali naquela hora de vincular para onde que vai a ação. Agora, com relação à Justiça do Trabalho, realmente fica um questionamento, porque infelizmente eu não consigo enxergar que eles vão pensar em fazer algo especializado. Eu acho que os próprios juízes, eles vão ter que acabar buscando esse conhecimento, buscando se atualizar. Só que eu acho que caberia ao TJ, ao TJ não, já estou até confundindo, né? Ao tribunal lá responsabilizado, ao TRT, né? Ele passar o conhecimento para os magistrados. Ele se preocupar com isso. Por mais que a gente tenha visto, né, que os órgãos públicos, principalmente lá em São Paulo, eles estão buscando já se atualizar, fazer normativas, buscar mudar a questão interna. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que pelo menos aos magistrados que vão estar recebendo essas demandas que são tão inovadoras, e a gente ainda não tem no que se basear fora, só fora nós temos. Então, eu acho que isso teria que ser investido, uma questão de fazer um curso que fosse de curta duração para esses magistrados, para os assessores, para que eles estivessem mais capacitados na hora de receber essas demandas. Perfeito, a professora chegou exatamente no ponto em que eu queria chegar ali. É por isso que eu gosto de conversar contigo. Eu perguntei isso por conta do seguinte: quando a gente teve a reforma trabalhista, é lógico, eu fui buscar me atualizar, na época eu ainda advogava, enfim, meu carro-chefe era o direito do trabalho, e eu fui buscar atualização. E eu fui fazer um cursinho dentro do próprio TRT. Indo para lá, eu encontrei um colega desembargador, que eu já conheço há anos ali, inclusive é colega do meu pai também. Enfim, meu pai também é advogado trabalhista há 30 anos.
E eu brinquei com ele, né? Falei, doutor, tem que se atualizar também, né? Reforma trabalhista e tudo mais. Ele olhou para mim e partiu da história, assim, na época a gente ainda podia se encostar, e falou assim, ah, colega, eu preciso, né, me atualizar. Nossa, o senhor faz isso por mim. E eu acho que quando a gente trata de dados, enfim, numa questão, numa situação tão delicada, que traz multas tão expositivas, tão altas ali, eu faço essa pergunta, mas como uma forma de apelo mesmo, para que nós, como juristas, a gente pressione da forma que a gente puder, enfim, para que sejam fornecidas as questões, seja lá o que for, mas que efetivamente consiga sair do papel. Porque a questão é Sim. muito delicada, né? A gente trata com pessoas, a gente também trata da exposição da empresa. Não sei, pelo menos no meu ver, ali é uma questão extremamente delicada e ela merece esse cuidado. Sim, eu acho que a capacitação desse público, né, dos magistrados e assessores, porque igual ele trouxe, né, essa questão, os assessores se atualizam por mim, acho que não é assim. Acho que teria que ter um incentivo realmente do órgão respectivo, cada um observar, olha, aqui é a competência da Justiça do Trabalho, mas isso também teria que ser feito no cível, também teria que ser feito lá na área penal, porque cada setor tem ali as suas especialidades, né? As suas especificidades. Com Então, às certeza. vezes, a pessoa chega para você e pergunta alguma coisa da LGPD, mas com uma área que a gente não tem contato. Então, eu Exato. falo, olha, eu não consigo ter todas as respostas, porque mesmo dentro da LGPD, nós estamos construindo agora, estamos começando isso, e a LGPD, ela vai ser aplicada a todos os setores. Então, vai ter profissionais. Vamos precisar de profissionais para diversos setores. Igual esses dias atrás fizeram uma pergunta bem difícil correlacionada ao setor daí de condomínios, tal. E assim, eu falei, olha, eu tenho um básico, eu tenho uma noção, mas com relação à aplicação dentro dos condomínios, meu conhecimento é limitado. Então, a gente Isso. precisa admitir isso. Isso que a gente Com certeza. estuda bastante, né? Tá sempre buscando se atualizar. Perfeito, é isso. É isso, perfeito. Aí, Bro, para a gente continuar aqui, eu queria ver com você assim, o que que você poderia trazer para o pessoal que depois vai estar visualizando o nosso vídeo, o pessoal que está aqui, trabalha, quem tem empresa ou presta serviço para empresas, quais são os principais princípios, na tua opinião? Você falou do princípio da minimização, a gente falou do princípio da transparência, mas quais outros que você acha que mais vão impactar nessa mudança realmente que vai ser necessária, ser trazido isso, né? Bom, professora, eu não consigo fugir, eu acho que eu já trouxe os dois, que na minha, enfim, na minha humilde visão, já são os que acabam englobando a lei como um todo, mas eu não consigo deixar de trazer aqui os limites do consentimento. Certo? Como a gente já tinha conversado ali, tudo que pode fazer que seja consentido, que seja transparente, a transparência, principalmente ali com relação aos dados do seu empregado, com relação aos seus funcionários, com relação aos seus clientes. Então, como a gente já havia conversado ali, o começo, meio e fim. Como que você vai fazer essa coleta de dados, como e por que você vai fazer essa coleta de dados, aonde você vai armazenar enfim, esse dado, esse conjunto de dados, por quanto tempo você vai armazenar, enfim, todo esse arcabouço, você vai guardar ali para o cliente, para o funcionário, seja lá o que for, e como que vai ser feita a inclusão disso, certo? Em todos os passos, limites de consentimento, né? Você deixa, eu posso fazer isso com os dados? Até onde? Até quando? Por quê? Né? Para a gente bater na questão da transparência. Um outro ponto que a lei traz ali, a gente acaba também ali conversando, a gente as pessoas não conhecem, é que o seu dado ele pode ser editado. Então você tem um dado ali na empresa. Ah, mas agora não é mais isso, agora eu vejo de uma forma diferente. Eu tinha dado aquilo lá, mas não é mais, eu preciso editar. Você tem que deixar isso claro, transparente para o seu cliente, para o seu funcionário, como que ele pode fazer, como que ele pode acessar os dados. Certo? Então, muito mais do que dizer para ele, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por quê, quanto tempo, como que você pode ter acesso a esses dados. Você pode decidir o que você vai fazer ou não com ele,
através do consentimento. Você tem direito de saber o que eu guardo seu aqui. Então, transparência. Eu acho que a gente não consegue fugir desses pontos, né? Como, quando, por quê, onde, como que eu vou excluir, como que eu posso editar, porque você entende, enfim, seja algo de cor, você tem que mudar, ou aquilo lá não é bem daquela forma que você colocou, você tem que ter acesso a isso. Eu acho que a transparência, assim, acaba evitando qualquer problema, como a gente conversou ali, e isso também é importante a gente trazer, que como eu posso dizer, que a responsabilidade do prestador de serviços, enfim, da pessoa que está contratando, ela vem desde o período pré-contratual, como o professor muito bem pontuou ali, desde o momento que a gente está pegando o currículo do seu potencial futuro funcionário, até o momento em que ele está efetivamente trabalhando na empresa, e ali a professora trouxe outras situações. Ali. Funcionário do mês, então da biometria, né? A pessoa que está trabalhando ali, ela também tem direitos, também tem deveres, também tem obrigações, mas acima de tudo, direitos de conhecer o que está acontecendo, do que vai acontecer, e de mudar um pouco as coisas ali. E depois, no seu momento de saída da empresa, mas tem uma foto minha no site, o que eu vou fazer? O que vocês vão fazer com aquilo? E os meus dados, eu deixei meus atestados médicos aí, e agora como que faz? Vocês vão usar isso daqui para alguma coisa? Vocês vão expor isso daí para uma eventual outra empresa, que eu vai entrar? Esse funcionário deu muito problema aqui, eu vou me pedir uma referência desse funcionário, eu vou mostrar todos os resultados que ele mostrou aqui, não fora, o que você vai fazer com os dados? Então, eu acho que, acima de tudo, ali, a transparência de tudo que foi feito, de tudo que é feito, de tudo que será feito, e o consentimento sempre. Eu acho que nisso a gente já evita, enfim, estou um pouco otimista em dizer que 80% mais dos problemas. Sim, não concordo com a prof, porque assim, essa ideia de realmente você demonstrar para o teu usuário, para o teu funcionário, o que você está fazendo, né, com aquelas informações e prestar as devidas informações ali para ele, desde o primeiro momento até o final desta relação. Eu acho que isso é realmente um diferencial. E, claro, que vai ser difícil, vai ser uma etapa de transformação, de adequação, mas que as empresas possam enxergar isso como um diferencial positivo, né? E ainda nessa vibe que nós estamos aqui conversando, prof, já que nós tocamos nessa questão da transparência, queria ver com você, para você explicar para o nosso público o porquê que é tão importante a empresa se preocupar em verificar se os fornecedores que ela trabalha, se aquelas empresas terceirizadas que ela contrata também estão adequadas à LGPD. Sério, a LGPD ela se aplica aos dados de todos os candidatos, colaboradores da empresa, independente do regime de contratação. Né? Ou seja, como a gente já conversou ali, desde a entrevista até o final. Isso engloba também os terceirizados, certo? E eu digo isso daí com muito cuidado, porque em todo o meu período de direito do trabalho, eu trabalhei especificamente com terceirizadores de serviço. E qual que é o problema ali de, enfim, tomador de serviço, empregado e terceirizadora? O fluxo de dados. Então, a terceirizadora ela tem um funcionário e ela vai fornecer esse funcionário para o tomador de serviços, certo? Quando ela falta ali a utilização, entre aspas, do funcionário para o tomador de serviço, consequentemente, ela transfere para ele os dados desse funcionário. Enfim, seja ali uma terceirização de serviço, seja um contrato temporário, a pessoa que está efetivamente com aquele funcionário detém os dados daquele funcionário. Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado também com a terceirizadora. Não adianta eu cuidar dos dados, eu controlar como que entra, o fluxo de dados, como que eu vou tratar, como que eu vou incluir, e fornecer todos esses dados para uma terceirizadora, com a qual eu tenho uma relação contratual desses dados, e eu não sei como que ela vai cuidar disso. E daqui eu já trago até um ponto da importância de você cuidar com os teus contratos com essa empresa. Por quê? Como você tem a responsabilidade daquele dado que você detém daquele trabalhador, enfim, daquele funcionário, eventualmente, se ela vazar aqueles dados, ela teve um problema ali com uma pessoa, um software, seja lá o que for, e ela vazou aqueles dados. De quem é a responsabilidade? É minha? É dela? Será que a gente vai esperar isso acontecer para a gente se preocupar com esse tipo de situação? Ou será que a gente pode prever isso numa cláusula do contrato?
Eventualmente, no caso de vazamento de dados, naquela empresa tal, responsabilidade e tal. Então, a gente tem esse cuidado preventivamente. Daqui entra todo o meu lado, né? Minha luz de compliance. Vamos nos precaver. Você vai passar os dados daquele cliente, daquele cliente não, daquele trabalhador para aquela empresa terceirizada, ela depende daqueles dados, porque você passou. Então, cuida. Não basta você saber o que você está fazendo, você precisa saber o que ela está fazendo, como que ela está tratando daqueles dados e como vai ser a relação de vocês de responsabilidade perante o titular dos dados, que no caso aqui é o funcionário. Então, seria mais ou menos Sim, assim. não, com certeza. Essa parte de você se resguardar como empresa, ela é totalmente necessária. Porque isso que eu tento trazer para o pessoal. Falei, gente, não adianta nada você estar buscando se adequar, sendo que você trabalha com N fornecedores, N empresas terceirizadas. Não funciona assim. Tá certo, quebra ali a corrente, não tem uma continuidade, porque uma hora você tem que passar informações. Então, se isso não estiver no mesmo compasso, não vai dar certo trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Sim, é até a questão de grupo econômico. Às vezes a gente vê de que uma empresa está se destacando nisso, buscando se atualizar em proteção de dados, se atualizar em compliance, mas tem um ali que está meio relutante ainda. Então tem que batalhar para todo mundo andar em conjunto para que o negócio realmente dê certo, né? Por causa também da questão da responsabilização. Então, Claro. sobre isso, eu queria que a prof trouxesse aqui para nós, só para fazer um diferencial. Eu sei que isso é muito básico, mas gera muito questionamento ainda para as pessoas. Como que eu vou saber diferenciar quem que é o controlador e quem que é o operador? Lembrando, né, dessa responsabilidade, em regra geral, solidária entre eles. Então, essa diferenciação. Professor, prof? Tô aqui. Ih, Ana, acho que você travou. Peraí. E, Ana, tua imagem está totalmente travada aqui. Você está me ouvindo? Ixi. Prof, você me ouve? Eu tô te ouvindo, e você? Eu acho que está chegando com Ih, delay aqui. pois é, eu acho que travou tudo aqui. A tua imagem congelou para mim. Eu ouço a Ixi. sua voz com delay e a sua imagem travada. Ah, entendi. Ih, prof, agora tudo que você falou eu não ouvi. Cortou absolutamente tudo. Peraí, ó, eu vou te chamar de novo. Peraí. Peraí. Bom, gente, enquanto a prof. Ana não consegue entrar, eu tô chamando ela aqui de novo para ela retornar. A gente tinha parado para falar sobre a diferenciação entre o controlador e o operador, quando a gente fala em empresas. E o controlador, ele é a pessoa, então, que decide o que vai ser feito com aqueles dados. Ele tem esse poder de decisão. Quando ele contrata, por exemplo, uma empresa terceirizada, que vai então prestar um serviço de RH, prestar um serviço de TI,
então aquela pessoa que vai prestar o serviço vai ser o operador. Prof, você voltou? Você voltou também. Sua imagem estava congelada para mim. Professora, Ai, agora agora deu, né? Eu acho que a gente tinha parado ali na parte que a professora questionou qual que é a diferença prática entre o controlador de dados e o operador. Essa dúvida também surgiu para mim, principalmente com relação à responsabilidade, né? Quem responde? Quem que faz? E de uma maneira bem curta e objetiva, que era para a gente não estender demais o nosso vídeo, eu vou tentar para vocês. O controlador é quem manda efetivamente, é quem tem o poder decisório, é ele quem vai saber o que se faz com aqueles dados. O operador, por outro lado, obedece. Certo? Então, na maioria das vezes, ali em grande parte das vezes, pelo menos nas empresas em que eu atuo, o operador, na maioria das vezes, ali é um profissional do TI. É ele que pega enfim, aquele mando do controlador e opera. Ele vai operacionalizar, vai cuidar, então você vai para cá, você vai para cá e tal. O controlador manda, o operador obedece. sim, e até as pessoas ficam naquele questionamento, nossa, mas realmente vai ser possível aplicar essa responsabilidade solidária? Sim. Então isso acaba assustando, né? E acaba ali trazendo realmente essa responsabilidade. Olha, você precisa se adequar. Por mais que você se enxergue como empresa que apenas é operadora de dados, em algum momento você é controladora. Porque, Claro, por exemplo, quando você trata os dados dos seus funcionários, você está trabalhando como controlador. claro. Então, tem que sempre ver o que você é naquele momento. E com relação a isso, prof, um outro questionamento que assim sempre surge é: tá, eu tenho uma empresa. Quando que vai ser então necessário a contratação do encarregado de dados? Olha, professora, eu acho que essa pergunta também é muito relativa, tá? Eu vou escorrendo ali pela minha visão do compliance. Depende do padrão da proporção da sua empresa, certo? Pelo menos na minha opinião. Você não vai fazer uma contratação se você não trata de muitos dados, se você usa pouca coisa, se você faz um armazenamento interno e você consegue fazer essa gestão. Agora, qualquer empresa que exija um pouco a mais, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de cuidado de onde você vai armazenar, como que você vai armazenar, você tem muito fluxo de dado que entra, de dado que sai, e daí a importância de você fazer um mapa de calor, aonde que você tem os seus pontos frágeis, não, aqui entra, aqui pode escapar, aqui. Eu acho que esse é o momento de você procurar efetivamente um profissional. Eu poderia te responder que todo mundo deveria, tá? E eu levantei essa bandeira por muito tempo com compliance. Todo mundo precisa de compliance, todo mundo tem que ter compliance officer e tudo mais. As pessoas olham para mim e falam assim, mas é caro. Lógico, a minha visão não é caro, é um investimento, sempre vai ser. Enfim, poderia escolher por ordem, mas olha, eu tenho uma empresa ali, eu tenho uma portinha, eu preciso, eu não preciso. Tem muito da sua visão do seu negócio. O que entra de dados? O que sai? Como que você armazena isso daqui? Se fugir um pouquinho do teu conhecimento, um pouco que seja. Ah, mas eu não sei nem descartar isso aqui. É hora de você procurar um profissional. Sim, e assim, várias pessoas estão tendo esse questionamento, né, por causa da lei, que não traz essa especificidade, falando, olha, determinadas empresas não vão precisar. E a gente está nesse aguardo de, então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trazer isso, porque você mesmo comentou, não tem como todo mundo ter um encarregado de dados. O micro e pequeno empresário, em regra geral, às vezes tem, nossa, 2 funcionários, 3 funcionários. Então, assim, ele consegue dar conta de tudo aquilo. Agora, você obrigar aquela empresa a contratar um encarregado de dados pode até inviabilizar a questão do negócio, né? A questão da empresa em si, porque muitas vezes não tem essa renda livre Exato. para poder gastar nisso, né? Como, por exemplo, as startups, que às vezes as startups, uma startup trabalha com 3 pessoas, então, e ainda com uma renda totalmente limitada. Então, isso realmente não viabiliza. E a gente fica nesse aguardo realmente da NPD trazer algo a respeito disso. Eu acho que você acaba até desmotivando o empresário. Se antes da autoridade nacional dizer se você precisa ou não precisa, a gente já levantar
como juristas, a bandeira de todos vocês precisam e tudo mais, é capaz da pessoa nem começar a ser adequada, porque ela fala, não, eu preciso de um funcionário que venha fazer isso para mim agora eu não posso fazer esse tipo de contratação, porque eu trabalho com 2, 3 funcionários, não faz sentido para mim pagar mais um salário para fazer, não, deixa quieto, eu não vou fazer. Por isso eu acho muito delicado a gente trabalhar com essa situação. Eu acho que vem muito da sua percepção para com o seu negócio. Mas independente de você contratar ou não uma pessoa externa, e é lógico, se você tiver essa possibilidade, faça, porque é importante, porque isso vai impactar positivamente e também negativamente para a empresa, mas se você não tiver, eu acho interessante que você pelo menos nomeie uma pessoa dentro da sua empresa, ou um setor dentro da sua empresa, se a empresa for para e tal, mas também tem, sabe? Sim, não, com certeza. Porque pensa então nessa atual situação, né, em que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, que está tão difícil financeiramente, quantas empresas nós estamos vendo fechar dia após dia. E aí você vai trazer mais imposições, mais situações que vão aumentar os custos consideravelmente para esse micro, pequeno empresário, para as startups que estão ainda começando negócios com esse valor limitado. Claro. Então, a gente precisa tentar trazer a facilidade. Eles vão ter que se adequar à lei, de respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo. Mas trazer facilidade, trazer incentivo, trazer cultura, incentivar isso, né, a todos, de terem esse acesso, de incentivarem isso. E aqui, prof, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quando que a empresa ela vai precisar gerar o denominado aí relatório de impacto sobre a proteção de dados pessoais. Olha, professora, eu podia até esperar os limites da lei e trazerem os dispositivos e reprodutor aqui e tudo mais, mas eu vou trazer uma visão categórica que eu trago para dentro da visão do compliance. Já faz o mapeamento dos seus dados, o que entra, o que sai, como que entra, como que faz, detecta seus pontos frágeis, procura meios de solucionar, de corrigir, pelo menos mitigar os riscos desses seus pontos frágeis. Ah, mas então, se aqui fulano de tal, ele recolhe essa informação embora que isso aqui é perigoso, já, cuida já, começa a produzir, já. Ah, mas a lei vai começar, enfim, a impactar com o mundo, então só no ano que vem, então eu vou esperar até lá. Não vai, porque como a professora disse, é uma questão de cultura. Então, quanto antes você se adaptar, quanto antes você começar a entrar. A professora deve lembrar ali, nós temos uma idade mais ou menos compatível. Quando veio a legislação para a gente colocar o cinto de segurança. No começo, ninguém queria, ainda não tem multa, eu não vou usar. Pelos meus pais, eu lembro que chegou uma época que era tão absurda a situação ali, que eles puxavam o cinto e ficavam segurando na frente do policial, quando passava pela blitz. Se passava do policial, eles soltavam. Até que chegou um momento que muitas delas exigências legais e eles tiveram que se adequar. Então, não espera prazo legal, não espera as multas começarem a bater na sua porta e você ter um problema maior à disposição da sua empresa para se adequar. Começa a produzir já, detecta seus problemas, procura meios de solucionar. Se você não conseguir, procura ajuda de um profissional, que seja de TI, seja um arcabouço jurídico, de preferência um dois, para a gente se adequar. Mas já vai produzindo seus relatórios, olha, aqui eu tenho um problema aqui, eu resolvi assim, isso aqui não é mais um problema para mim, mas entra já, porque é uma questão de cultura, a gente não precisa esperar ele bater na sua porta para se adequar. A gente não precisa dar multa para bater, com perdão da palavra, água na bunda e dizer, putz, agora eu preciso fazer isso, desculpe o termo até, enfim, chucro de trazer, mas é para que as pessoas entendam que a gente tem que começar a fazer, já independente da lei, porque a lei está aí. As multas não estão, mas a lei está. Então começa a produzir, começa a se adequar, começa a produzir esse relatório de impacto, já vai olhando para dentro, se cuida e cuide do seu funcionário, cuide do seu cliente. Já, agora. Sim, com certeza. Eu acho que é realmente isso, de um empresário ele não buscar agir de forma reativa, depois Exato. que já aconteceu, dele trazer esse preventivo, dele pensar realmente em se resguardar. Olha, eu vou tentar evitar dores de cabeça, prejuízos para a empresa e para os meus usuários, para os meus clientes, para os meus funcionários, fornecedores, porque é uma rede, está tudo interligado.
Então, assim, quando você traz essa questão do preventivo, isso só tende a ser benéfico. De você gastar, não é gastar, é investir. Investir. Você estar economizando. Economizando para que depois você não seja aí responsabilizado. Ou então, se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados bater na sua porta, você esteja muito bem resguardado. É Você isso. até pode responder o processo administrativo, mas que ao final você tenha um parecer positivo, que foi tudo conferido na sua empresa e está tudo Perfeito. ok. Isso foi um modelo que a gente viu com uma startup, agora eu não vou lembrar o nome dela, que até apareceu como capa de revista de uma grande marca. E o que, que aconteceu? O Ministério Público do Distrito Federal viu que essa startup estava se destacando, trabalhando com a coleta de dados de geolocalização e entrou com um processo, então, investigando, não foi nem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, porque nem estava valendo ainda. E ela pegou o Ministério Público do Distrito Federal, começou a investigar, a primeira coisa, gera para mim o relatório de impacto. Isso. E eles conseguiram trazer todas as informações que foram requisitadas, Imagina. solicitaram mais prazo para isso, e o que, que aconteceu? Deu tudo certo, estava tudo ok para ela, a empresa cresceu com isso. Cresceu no A ponto mercado. de virar capa de uma revista, né? Olha, que legal, eles tinham tudo certinho assim, então não precisa esperar até a porta. Vamos nos precaver. Isso. Então, assim, eu acho que é realmente, igual você trouxe, prof, é uma questão que envolve N situações. Mas a gente também tem que lembrar o seguinte, né? Tem um pessoal desesperado com esse negócio de a NPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar multas. Só que eu acho que o principal é você lembrar que quem vai ser o maior fiscalizador não vai ser a NPD. Claro. Gente, os fiscalizadores vai ter vários, vai ter PROCON, vai ter Ministério Público, vai ter o próprio cidadão. Ele vai estar fiscalizando se você está de acordo com a LGPD ou não. Ele vai poder requisitar os direitos. E eu vou um pouco mais longe dizendo que o seu concorrente ele vai fazer isso, tá? Eu acabei me envolvendo aqui com o conselho fiscal do meu condomínio e isso vai ligação direta para si. Então, resumo da obra: todas as buchas que passam pelo condomínio acabam entrando aqui em casa, entrando por uma porta, saindo por uma janela. Porque a gente tem conhecimento de tudo, certo? Então, uma vizinha nossa, ela foi multada. Ela saiu com o cachorrinho para passear ali, para fazer as necessidades, e não levou o saquinho. E foi multada. Cara, na semana seguinte, essa mulher ela tirou foto de todo mundo que estava passeando com o cachorro sem sacola e que o cachorro fez necessidade e jogou no grupo do condomínio, falando que se eu fui multada, essa pessoa também tem que responder. Então, se o seu concorrente ele se adequar e ele estiver ali, ele vai tentar te derrubar, ele vai tentar pegar algum ponto ali e falar assim, olha, se eu tenho que me adequar, se eu contratei um profissional, se eu tive que mudar, enfim, toda forma de coleta, armazenamento dos meus dados, o tráfego, enfim, no geral dos meus dados, por que ele não está fazendo? Vai fazer também. Então, eu acho que essa vai ser a maior fiscalização, independente da autoridade nacional. É o seu vizinho. Com certeza. Com certeza, eu super concordo com você. Prof, está chegando aqui ao final a nossa live por causa do nosso tempo, mas desde já eu agradeço imensamente pela tua disponibilidade, pela tua disposição e o teu amor pelo conteúdo, por ensinar, por lecionar, por estar sempre buscando mais conhecimento. Eu acho que isso é um diferencial de um profissional realmente responsável, né? De estar sempre buscando mais conhecimento, buscando se atualizar. Já fica o meu convite para uma próxima live, para a gente discutir mais a respeito do tema. Muito obrigada, prof. Agradeço todo mundo que estava aqui na live junto com a gente. Se o pessoal depois tiver qualquer questionamento, manda a pergunta,
gente dá um jeito de responder. Obrigada. Professora, sou eu quem agradeço. Mais uma vez, faço questão de utilizar, eu admiro muito o seu trabalho. Eu te conheci estudando dentro das condições da OAB, então procurando sempre se elevar, sempre procurando saber mais, sempre com uma humildade absurda, assim, de perguntar, de questionar, até de expor as suas opiniões. Então, te admiro como pessoa, como profissional, é um prazer para mim estar aqui. Eu passaria a tarde inteira conversando com vocês, com quem nos assiste, com quem vier a nos assistir depois. Então, eu agradeço mais uma vez. Desde logo já está feito, me chama, a gente conversa, a gente senta, a gente estuda, a gente toma um café, me coloco à disposição. Mais uma vez, muito obrigada e só cresço com você sempre.